Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2, e o nosso tema é os propósitos dos dons espirituais. Irmãos, nós temos que entender que Deus atribuiu ou permitiu que nós venhamos ter os dons ou ter o dom, mas é para um propósito, né? Não é para nós nos vangloriarmos, não é para nós acharmos que somos melhores do que os outros ou somos merecedores, mas sim existe um propósito. No nosso textuário que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, o dom é atribuído para nós servirmos e não para sermos servidos. Eu falei na lição passada acerca disso, acerca da contribuição, até dei uma pincelada acerca do propósito, mas é importante nós entendermos isso. A quem foi atribuído o dom é para servir e não para ser servido. Amém? A nossa introdução, nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Então, nessa lição nós vamos entender qual é o propósito de Deus para nos conceder estes dons. No tópico 1, os dons não são para elitizar o crente, a igreja Corinta, parte 1. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Irmãos, Corinto era uma cidade que tinha o dom. Nós vemos a igreja de Corinto, uma cidade que tinha os dons, porém era a igreja, no caso, era uma igreja que tinha os dons, porém a cidade era uma cidade terrível. Era uma cidade onde existia o templo, que existiam sacerdotisas, né? Ou prostitutas cultuais, tidas como sacerdotisas, onde os homens que ancoravam seus navios, a tripulação ia ter, claro, com essas, porque isso é uma coisa, com essas mulheres, porque isso é uma coisa que com certeza era conhecida, né, naquela época. Porém, nós vemos que é uma questão muito complicada, porque essa miscigenação, vamos dizer assim, até mesmo de pessoas, de imigrantes, também existiam na igreja. Então o apóstolo Paulo ele escreve a carta à igreja de Corinto, já que teve pessoas que falaram para Paulo o que estava acontecendo, para que Paulo pudesse, vamos dizer assim, colocar ordem na casa. E aí a gente entende que não basta ter o dom, e até exercer o dom por causa, no caso, visando o bem do outro, porque às vezes as pessoas visam o bem do outro pelo bem do outro, mas às vezes visam o bem do outro para o benefício próprio. Então a gente vai entender como isso funciona. Parte 2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Irmãos, nós vemos que a igreja de Corinto é uma igreja onde, como diz o pentecostal, fogo caía mesmo, irmão. Fogo caía, o povo profetizava, que o apóstolo Paulo até falou, irmão, espera um profetizar, depois profetiza o outro, para não virar bagunça. E nós vemos acerca da língua estranha. Olha, se for falar língua estranha e não tiver intérprete, não precisa ficar falando alto para não atrapalhar o culto. Então nós vemos que era uma igreja fervorosa, porém tinha pecados ali, onde o filho deitava-se com a esposa do pai que não era sua mãe. Então, meus irmãos, eram pecados terríveis. É por isso que nós voltamos a repetir, não basta ter o dom. Não basta apenas Deus concede o dom a quem Ele quer, mas nós temos que ser crentes e fiéis a Deus com o dom que Deus nos deu, porque tem pessoas que muitas vezes têm o dom que Jesus fala, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essas pessoas chegaram para Jesus e disseram, olha, nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome. Então nós temos que pensar, meus irmãos, que não basta, o dom não vai nos salvar. O dom nos ajuda, sim, a fazer a obra de Deus, e claro, fazendo a obra de Deus, colocando aquilo que é de Deus em prática, nós receberemos o galardão. Porém, o dom não nos salva. Amém? Parte 3.
Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros, né? Nós vemos que tem dons que são evidentes. O problema é que hoje as pessoas procuram muito dom de profecia. O profeta chegou, aquela folclórico todo, aquele negócio, é o profeta, ele é profeta. Irmão, calma aí. Todos os dons que Deus nos deu, ou deu à igreja, no caso, é para serviço da igreja. Não é para ficar endeusando. Irmãos, hoje as pessoas ficam endeusando pessoas dentro da igreja. É meio complicado, né? É complexo dizer isso, mas é a verdade. A pessoa acha que só pelo fato de a pessoa ter um dom de profecia, a pessoa é um super crente, irmãos. O que nos faz super crentes, ou super crentes, o que nos faz servo de Deus e filho de Deus, e amigo de Deus, é a nossa busca pela presença de Deus, e não somente buscar, mas praticar aquilo que é da vontade de Deus. Então, nós vemos que nós não podemos achar ninguém superior a alguém dentro da igreja. Esse irmão ensina muito bem, olha, mas o dom dele é maior do que o dom de profecia, ou o dom de profecia é maior do que o dom da cura, ou o dom da cura é melhor do que o dom de discernimento. Irmãos, todos os dons têm que ser usados para serviço, porque o maior de todos eles é o amor ao próximo, é o amor a Deus, claro, e amor ao próximo. Tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo, né? É claro, quando nós, no caso, temos um dom, claro, nós também somos edificados. O dom de línguas edifica nós. O dom de profecia também tem que nos edificar. O dom de cura também tem. Em que sentido? De nós entendermos, não somente na questão espiritual, mas nós entendermos que se Deus atribuiu esse dom a mim, é porque ele vê em mim condições de fazer a sua vontade. É claro, ele distribui a que ele quer, mas ele vê condições da minha parte de fazer a sua vontade, de exercer a sua vontade. Então, nós vemos que o dom, ele tem que edificar a nós. O dom de profecia tem que primeiro eu ser profetizado por mim mesmo, no caso, de apontar os meus erros, apontar as minhas falhas, para mim ser melhor. Então, a gente, não que pelo fato de a pessoa ter o dom de cura, ela nunca vai ficar doente. Não é isso, irmãos, porque todos nós estamos sujeitos. Mas ela também tem fé, que se Deus quiser curar, cura, e pronto, até ela mesma. Então, o dom edifica nós, tem que nos edificar, principalmente o dom de línguas, né? Quando o apóstolo Paulo fala, olha, profetizar, profetiza para a igreja, edifica, mas o dom de línguas edifica a si mesmo. Então, todos, né? Normalmente o crente que tem a profecia, que tem o dom de profecia, que tem o dom de cura, ele também tem o dom de línguas, porque nós entendemos que falar em língua estranha é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem gente que tem um dom de línguas e o intérprete, mas falar em língua estranha é uma evidência de que foi batizado com o Espírito Santo. Edificando os outros, né? Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas, né? Nós vemos, quando era Santa Ceia, os mais abastados chegavam primeiro, comiam a comida e iam embora. Então eles não tinham esse amor, esse cuidado com o próximo. O negócio deles era o dom mesmo. O negócio dele é chegar, canela de fogo, esse tipo de coisa. O negócio não era se preocupar. Não, isso aí não. Eu sou profeta, não vou me preocupar com isso, eu sou aquilo. Então a gente vê que o comentarista da revista, ele vai o quê? Colocando aquele que está lá em cima para servir, porque depois a gente vê que se isso fosse feito, não existia essa discrepância, né, vamos dizer assim, de níveis dentro da igreja. Então, edificar aos outros, a pessoa entende que precisa ajudar o próximo, que é necessário ajudar o próximo, que não tem, vamos dizer assim, não tem sentido se ela tem o dom e ela não ajudar ninguém. Então, temos que edificar as pessoas, nós temos que edificar os outros, como está falando aqui no título aqui, nós temos que estar edificando os outros. O nosso dom tem que ser sempre aos outros, mas o dom de língua se edifica a si mesmo. Mas a gente fala em língua estranha e muitas outras pessoas vêm e veem a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, entende ou deseja, é uma forma de ela se animar a buscar também. É um serviço. Parte 3. Edificando até o não crente, né?
Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então, o nosso propósito é edificar o não crente. Claro, irmãos, eu sempre falo claro, porque abre um parêntese de entender que você não vai chegar no seu trabalho, vai lá, faz uma oração de agradecimento na hora do almoço. Tem que fazer, irmão. Mas tem um crente. Faz a oração, agradece a Deus na hora do seu almoço. As pessoas estão observando isso. Mas é claro, você não vai fazer uma oração de agradecimento na hora do almoço e vai levantar a mão, falar em língua estranha, dar uma rajada de glória, né? Dar uma rajada de língua estranha. Essas gírias pentecostais aí, né? E começar a sapatear. Não, irmão. Isso é uma coisa para fazer. É lógico, né? Sem bizarrices, né? Uma coisa para fazer na igreja, em casa, mas orando. Mas no trabalho é mostrar que é crente, é mostrar que tem o dom do amor, é mostrar que aquilo que Deus atribuiu a mim, eu exerço da melhor maneira possível. E claro, se um demônio se manifestar ali, você tem autoridade, nós temos autoridade para expulsar o demônio. Mas não é falando em língua estranha, desespero, e tá orando na hora do almoço. As pessoas têm que ver que eu sou crente. O que vai dizer o que nós somos, e se nós somos crentes ou não, são as nossas atitudes e a nossa forma de andar e a nossa forma de tratar as pessoas. Tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo, os dons da igreja. Na primeira carta de Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Irmãos, nós temos que fazer acontecer ou exercer estes dons na igreja da melhor maneira possível. Nós temos que fazer com que o dom, com que aquilo que Deus atribuiu a mim venha surtir efeito dentro da igreja da melhor maneira possível. Voltando a uns tópicos atrás, nós não estamos dentro da igreja para ficar medindo, meus irmãos, se o meu dom é maior, se o seu dom é menor, não importa, meus irmãos, é nós que fazemos isso. Para Deus, Ele atribui, Ele quer resultado. Deus atribui o dom e Ele quer que nós venhamos exercer o dom da melhor maneira possível. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que saber. Que Deus, Ele nos concede o dom para que o seu reino venha a ser glorificado. Não eu venha a ser glorificado, não nós venhamos a ser glorificados. Não nosso eu venha a ser glorificado, mas Ele. E aqui na parte 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Então nós vemos que existe um fundamento de nós falarmos acerca dos dons, acerca de nós exercermos os dons, que é o quê? Jesus Cristo. Então sempre nós temos que agir com sabedoria. Aqui eu usou até a expressão do arquiteto, aquele que constrói, que faz o projeto, né? Nós temos que continuar fazendo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus determinou para nós através dos dons atribuídos, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Então é isso que nós temos que mentalizar, é isso que nós temos, uma das coisas que nós temos que entender e guardar, é isso. Nós temos que usar esse dom, essa atribuição que Deus nos deu com muita sabedoria. E na parte 3, despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, né? Então a gente vê que aqui ainda vai continuar, vou ler aqui, ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão, né? É claro, meus irmãos, a dispensa não era como nós hoje, que é uma família pequena, as pessoas hoje nem fazem tanta dispensa, né? Nem vai no mercado, poucas pessoas vão no mercado e fazem compra por um mês. Porém, nós vemos que antigamente, as famílias são pequenas, antigamente eles guardavam comida para meses, por causa da colheita. Alguns alimentos poderiam ser guardados, outros não, outros, como carne, por exemplo, devia ser sempre consumido o mais rápido possível. Porém, nós vemos que o dispenseiro, diz muito bem,
é aquele que tinha vamos dizer assim, a autorização de ter ou de ir ao lugar onde estava todo o mantimento. Então, é uma grande responsabilidade da nossa parte, ao qual Deus nos dá essa responsabilidade, o quê? De nós termos acesso àquilo que é o alimento e também ter a oportunidade de alimentar outras pessoas. E de que forma que nós fazemos isso? Nós temos a fonte, que é Jesus. Nós temos acesso, que é o Senhor. Mas também nós temos responsabilidade de alimentar aquele que precisa ser alimentado. E aqui, na nossa conclusão, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Então, a gente vê que nós temos que proclamar, falar dessa verdade, proclamar esta verdade com muito amor no coração, para que outras pessoas também possam se achegar à presença de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.